Slim de hoje está no ar. No programa de hoje vamos falar de educação, a relação entre pais, filhos e escola. Vamos conhecer o trabalho de um sommelier de cachaça e ainda conheça a automatização residencial e os registros sociais, que acontece aqui no Slim. Tudo isso e muito mais do Slim deste sábado que já está no ar. Hoje no Slim nós vamos falar de um assunto muito sério, educação. A educação que é o ponto de partida para a construção do futuro do nosso país. E é importante que os pais estejam alerta para a relação que existe entre pais, filhos e escola. Aqui a gente recebe duas psicólogas do Colégio Liberdade, que é a Gisele e a Amanda, para falar e dar dicas para os pais. Quando a gente fala dessa educação, no caso infantil, que importância que deve haver entre a relação da educação com o pai, os filhos e a escola, no caso, quando criança, Gisele? Bom, é importantíssimo existir uma relação estreita, né? Já que a escola vai dar uma continuidade ao segmento família. A escola vai se tornar uma família também para essa criança. E para isso a gente tem que ter um relacionamento muito saudável. Os pais precisam acompanhar de perto, conhecer a escola que vai colocar seu filho, não só escolher por uma estrutura física, mas por uma metodologia, né? por uma crença que gira em torno de um cuidado saudável, de um acolhimento agradável. Então, a partir daí, sim, começa a existir uma relação harmoniosa e os pais precisam estar todo o tempo em contato com essa escola, saber o que está sendo ofertado para o filho, como que o filho está reagindo a esse processo. Gisele, então, que dicas você poderia trazer para os pais de crianças, às vezes papais de primeira viagem, que ainda não tem essa experiência, para melhorar essa relação do colégio e em casa também, para se ter uma educação continuada? Pronto. Primeiro, a família deve passar uma segurança para a criança ao vir à escola, né? Quando a família escolhe a escola, ele tem consciência de tudo que está sendo ofertado. Então, a partir daí, ele precisa levar essa segurança para a criança criar um ambiente favorável. Em casa, é importante que o pai socialize sempre os momentos da escola. Como é que foi na escola, o que você fez, quem são seus amigos, seus professores, né? E dentro das atividades de casa, o pai reserve um momento, mesmo que ele não consiga fazer a atividade de casa por conta da rotina, mas verificar se a criança fez com prazer, se ela entendeu o que foi feito, se ela compreendeu a mensagem que a professora queria passar naquele dia, associar aquele conteúdo a um momento da rotina de casa. Então, ele pode, em momentos muito simples, rotineiros, como o almoço, o jantar, tocar sobre o conteúdo da escola e conversar com a criança. Ele já está participando. Bacana, são dicas que a Gisele trouxe para, no caso, papais do ensino infantil. E a gente conversa agora com a Amanda, que é responsável, na verdade, psicóloga responsável já pelo segmento fundamental. Quando a gente fala, um grande problema hoje que a gente sabe é também dessa relação entre os pais e alunos, seja adolescentes, já pré-adolescentes. De que forma que pode haver essa melhor relação para que o adolescente se torne um bom profissional e um bom adulto, doutora? De uma forma geral, os pais, em todas as fases de aprendizagem da vida escolar do filho, eles devem participar de forma assídua, porque à medida que as crianças vão crescendo, os pais vão entendendo, né, que as crianças já têm aptidão, vamos dizer assim, para fazerem algumas coisas sozinhas. E nem sempre as crianças, elas acompanham o pensamento dos pais no sentido de maturidade e de responsabilidade. Então, é uma liberdade vigiada, vamos dizer assim, né? Elas precisam estar em acompanhamento contínuo, os pais precisam continuar verificando quais são os assuntos que essas crianças estão estudando, verificando junto ao corpo de professores, como é que está sendo o desenvolvimento dessa criança em sala de aula, com relação à interação dessa criança com seus grupos de pares, né? Como é que está sendo o desenvolvimento psicossocial da criança como um todo. Quais dicas, então, você traria para esses pais que, de certa forma, buscam melhorar a relação com os filhos em casa e dar uma educação continuada da escola pro seu lado? Certo. Da mesma forma do ensino infantil,
tendo em vista que as crianças são menos dependentes, né? Mas ainda assim elas precisam dessa orientação para as crianças se desenvolverem de forma saudável, tanto no aspecto cognitivo quanto comportamental, social, de interação, enfim, elas precisam de uma orientação, elas precisam de um modelo. E esse modelo tem que ser dado a partir de casa, né? Porque a escola e a família são um conjunto, elas devem agir em parceria. E a criança precisa de um modelo de representação para que ela possa adquirir, né, os seus próprios comportamentos sociais, vamos dizer assim, importantes para a interação dela e para a vida dela como um todo. Então, os pais precisam participar desse desenvolvimento, eles precisam acompanhar, eles precisam interagir, né, via escola, participar das reuniões, dos momentos pedagógicos que a escola proporciona, que no ensino fundamental para o ensino médio nós temos uma demanda muito menor, né? Na verdade, uma presença muito menor dos pais, o que dificulta também a interação. Às vezes porque os alunos na fase da adolescência não dão recado, né, de uma reunião. Escondendo, né? E aí acaba prejudicando. E por isso que em todas as reuniões, as oportunidades que a gente tem, a gente solicita que os pais busquem também, porque a escola está sempre de portas abertas para informar, para orientar, enfim. Tá ok, então. Amanda, Gisele, olha, obrigado pelas informações, são dicas úteis para você que é pai e é mãe, que busca melhorar essa relação com seu filho em casa, dar uma educação continuada, porque afinal de contas eles representam o futuro do país. Então a gente precisa trabalhar nessa época e justamente melhorar a relação não só entre pais e filhos com a escola, mas também um relacionamento dentro da própria família. Obrigado pela participação de vocês e foi a nossa super dica. São as duas psicólogas aqui do Colégio Liberdade, esse grande parceiro do programa Slim. Crescer num colégio que tem a formação completa faz toda a diferença. Eu amo liberdade. Transformar conhecimento em atitudes é ter liberdade. Eu amo liberdade. Superar desafios através de aprendizado especializado é essencial. Eu amo liberdade. Ficar no coração de quem passa por aqui exige dedicação. Eu amo liberdade. Colégio Liberdade. Apaixone-se você também. A empresária Lúcia Souza reuniu funcionários para mais uma festividade. O evento aconteceu no Casa Gourmet Buffet, o novo empreendimento da empresária, que conta com uma super infraestrutura. A jovem médica Renata Albino celebrou a conclusão do curso de medicina. Após a sessão solene, a família ofereceu um jantar no espaço Coco Bambu. A música ficou por conta de Ferdinand Melo. Daniel Castelo Branco e Amanda Viana celebraram união esta semana. Os registros da festa foram feitos pelo fotógrafo parnaibano Ricardo Carvalho. Os médicos Raquel e Francisco Vilar estampam a capa da nova edição da revista Luciene. Você não pode perder no próximo bloco. Vamos falar de automatização residencial. Imagine poder controlar a sua casa pelo aparelho celular. E ainda conheça o trabalho de uma sommelier de cachaça. A tecnologia hoje é uma das grandes ferramentas para trazer comodidade e conforto para as nossas vidas. Olha, você já imaginou poder, através de um aparelho de celular, um controle remoto, poder controlar o sistema de som, iluminação e todo o sistema da sua casa? É o que chamamos de automatização residencial. Hoje no Slim eu convido você para conhecer com a gente esse projeto desenvolvido aqui nesta casa. Vem com a gente. E a automatização tem sido um recurso bastante procurado pelas pessoas no quesito para trazer praticidade, comodidade, conforto. E a gente mais uma vez recebe aqui no Slim o Eduardo, que vai falar um pouco para a gente sobre essa nova ferramenta. Quando a gente fala automatização, é possível você controlar toda a casa pelo aparelho de celular? Claro, sim. Inclusive painéis de toque também, aqui é sempre possível qualquer smartphone, qualquer tablet, né? É possível você utilizar um computador também, seja ele PC ou Mac, é possível você utilizar como uma interface de usuário para controlar. São comandos fáceis de você ter o contato para poder conduzir a casa? São fáceis, intuitivos e o caminho sempre é o mesmo. Vamos supor que você tenha uma sala de home na casa,
que é uma área coletiva e de uso de todos. Mas também se na suíte master ou em outro quarto existe automação, a forma de se conectar e de manipular o equipamento é sempre a mesma. O caminho é sempre igual. Eu quero assistir minha TV por assinatura, eu quero assistir um Blu-ray. Então a forma de navegar é sempre a mesma, é bem parecido. E o que é feito em se tratando de instalação na casa para poder que todo esse serviço seja realizado? Se instalam alguns equipamentos, no caso, para casa, para poder você ter esse contato do aparelho celular e conseguir esse resultado. Sim, as comunicações, algumas cabeadas, tá? Estrutura de rede, o equipamento ele é bem flexível também com relação a essa parte de conectividade, pois temos possibilidade de fazer sem fio. E a parte de iluminação, assim como outros dispositivos, se comunicam com essa controladora, a gente chama de controladora, como se fosse uma espécie de computador da casa. Eles se comunicam através de um protocolo chamado Zigbee, que é um protocolo de rede sem fio, bem moderno e avançado. Se eu tiver na minha intranet em casa, eu consigo comandar. Se eu tiver através de internet da rede celular, 3G, 4G, também consigo comandar, ou de qualquer outra rede Wi-Fi pelo mundo afora, em qualquer lugar do mundo você pode se conectar à sua casa. Aqui na entrada da casa também, isso aqui também já faz parte, né? O que seria isso? Isso é uma interface de controle, tá? Funciona como se fosse também um aparelho de celular ou um tablet. A diferença é que essa é uma interface fixa. Às vezes você deixa seu celular carregando ou o tablet carregando ou esqueceu ele em algum lugar. E essas interfaces fixas a gente recomenda pelo menos numa área mais central da casa. É quando você deseja, por exemplo, vou para piscina, esqueci meu celular. Então eu chego na interface de controle e sei que posso contar com ela para comandar uma área ou qualquer área da casa. Para você ter uma noção, para quem está em casa, uma demonstração. Nesse ambiente aqui, que é a sala de estar, a gente pode mostrar que também existe um sistema de som que é possível controlar. No caso, se eu quero aumentar o som pelo celular, como é que é possível? É um processo que a gente vê que é simples, vamos lá, fácil de você manusear e com poucos toques o som ambiente já... E a partir daí você pode controlar de repente esse mesmo som, se eu quero que ele circule pela área externa, você também pode adicionar. Você tem como remover qualquer zona, adicionar uma zona, programar para fazer uma cena de festa ao receber vários amigos e já ter a casa toda tocando para você. E isso facilita muito a vida do usuário, tá? Bacana. Em vez de ter vários amplificadores convencionais, onde ter que fazer manuseio ou aprender diferentes comandos, então a automação é de forma simples e intuitiva, você consegue manusear som pela casa inteira. É muito cômodo se ter tudo isso na palma da mão, né, Dom? Muito cômodo. Eu sempre comparo como um carro que tem um câmbio automático. Quem provou um carro com câmbio automático... Não volta mais para o manual. Não volta mais para o manual. Assim como vidros elétricos, travas elétricas, é como uma casa automatizada. A gente tem como fazer dimerização de várias luminárias ou de grupos de luminárias. Olha, no ambiente que a gente está aqui, ele já está modificando a iluminação. Através de clique a gente pode diminuir. Exatamente. Se você arrasta, né, e você consegue fazer dimerização das lâmpadas. À medida que ele vai teclando, essa iluminação vai diminuindo. Isso mostra a tecnologia na palma da mão através da automatização residencial que pode ser feito em diversos ambientes da casa. E nós estamos controlando já o ar-condicionado, tem as temperaturas, tá? As várias temperaturas você pode controlar a temperatura. De repente você ainda não chegou em casa, mas eu já quero controlar, quero ligar o ar-condicionado, quero deixar o som. É possível também? É possível, sim. Você tem como eu falei, acessar via 3G, 4G ou outra rede Wi-Fi e já fazer o acionamento disso tudo.
Outro ponto importante também na automatização de uma casa seria o controle no caso de fechaduras, que é possível também através do celular você controlar as fechaduras da casa. Exato. A fechadura ela entra como um grande, eu diria, como um grande diferencial num projeto de automação. Porque não só a parte de controle de acesso, você ter esse gerenciamento de adicionar, remover usuários, poder controlar dias e horários de cada usuário, você tem como remotamente ou através da plataforma de automação poder acionar essas fechaduras. A gente acompanha aí a demonstração então da destravamento automático da fechadura da porta, que é mais um grande recurso, um diferencial nesse projeto de automatização residencial. Quer dizer, estava aqui com o aparelho de celular e fez esse destravamento automático. Quer dizer, isso também é mais um item que está incluso. A gente vê que é um projeto que é muito amplo. Se você viajar e for imaginar, você pode automatizar a casa inteira, né? Exatamente, inclusive estabelecer comportamentos, né? Ou seja, a partir de uma senha eu consigo determinar que a casa comece a se comportar diferente. Eu estou entrando para almoçar e eu queria ligar o ar-condicionado, assistir um canal específico de TV ou ouvir um programa de rádio. A fechadura se comunica com o sistema e passa a desencadear todas essas ações. Bacana. E outro também, até um item interessante, é possível você até que se instala um projeto de câmeras dentro da casa, você também pode controlar pelo celular. Exatamente. Câmeras é um dos itens que podem ser incorporados para automação, tá? Inclusive tem câmeras com movimentação, tem para a esquerda, direita, acima, para baixo. Você tem como se comunicar também, câmeras que têm áudio bidirecional, você pode falar com as pessoas que estão em casa, assim como ouvir também o que elas estão falando em casa. São todos os recursos da tecnologia. Requinte. Bom gosto. A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com o charme de Ítalo Mota. Entre em contato com a produção do Slim e agende sua data. Os escravos, os portugueses e a cana-de-açúcar, o que eles têm em comum? A origem de uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo. Que bebida será essa? Eu estou falando da cachaça. Hoje no Slim nós vamos entender um pouco mais sobre a origem, a história e o que faz o sommelier de cachaça. Para isso a gente recebe aqui no programa a Sâmia Caroline. Seja bem-vinda. A gente fala de um assunto muito diverso. Na verdade, a diversidade de cachaças que existe no mundo é muito grande, né? Muito obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui, Ítalo, falando de cachaça, né? A cachaça hoje é uma bebida genuinamente brasileira e realmente hoje nós temos vários tipos de cachaças de todos os estilos e para todos os gostos. Essa tríade que a gente falou, portugueses, no caso, cana-de-açúcar e os escravos, é onde dá origem. Eu li uma época, numa reportagem, que a história justamente começa com a cana-de-açúcar, onde se produzia uma espuma. Isso é verdade? Daí já começava a produção da cachaça? A origem do termo cachaça, né? Tem muitas histórias, tem muitas lendas a respeito da história da cachaça, né? Mas a mais coerente é que a cachaça, ela vem do sumo, né, da bagaceira, que era produzido, e esse mosto fermentado de cana-de-açúcar, ele gerava um efeito parecido com o álcool. Daí, né, as pessoas já começavam a apreciar e gostar. Exatamente, daí se surgiu, né, essa expressão da cachaça, esse termo futuramente. Quando a gente fala, a diversidade que existe é muito grande. Quais são os tipos de cachaça que a gente pode classificar? A gente conhece alguns que são produzidos, inclusive, no Piauí, mas no Brasil também a produção é muito grande. Quais são os tipos de cachaça? Então, nós temos a cachaça branca, leve, moderada, encorpada.
Nós temos a cachaça envelhecida, leve, moderada e encorpada. Então, cada cachaça, ela tem um sabor diferenciado, ela tem uma cor diferenciada. E o que vai realmente fazer esse efeito na cachaça é exatamente a forma como ela é armazenada. Se ela é envelhecida, né? Se ela a forma de como funciona todo esse processo. Aí vai dar a forma, a cor, o aroma da cachaça. E quando a gente mostra hoje, o Brasil acredito que um dos países que mais consome a cachaça e a produção que ela existe, não só local, no Piauí, mas em outros estados brasileiros também. Exatamente. O Brasil consome muito, mas é mais exportado ainda. É a terceira bebida destilada mais exportada, só perde para a vodka, né? Que é a primeira. Eu sei que a cachaça ela é apreciada por todos os brasileiros, inclusive a bebida que dá origem à nossa famosa caipirinha, que é apreciada em todo o mundo. Quando a gente fala de tipos de cachaça, quais são geralmente aquelas mais apreciadas pelos brasileiros, sabe? Bem, a cachaça realmente que ela é recordista de apreciação é a cachaça branca. Né? Até porque a questão das cachaças, né, que elas são amadeiradas, nós temos mais de 27 tipos de madeiras, que dá a cor especial, o aroma especial. Inclusive, Ítalo, é interessante a gente destacar, existem cachaça com sabor frutal, cachaça com sabor adocicado, vegetal, animal. Para quem pensa que a cachaça é uma bebida simplificada, tem muito mais além. Inclusive já degustei cachaças com sabor de banana, de canela, de nozes. E é muito interessante hoje a forma como é produzida a cachaça, a qualidade como é produzida essa cachaça. E olha, em se tratando de preço, tem cachaças que elas podem chegar a preços exorbitantes, né? A gente pode ter uma dose de 50 centavos, R$1, a cachaças de 200 mil reais. Sério? Sério. Bacana. Outro ponto importante também com relação à combinação. Por exemplo, é possível você unir o consumo da cachaça com um determinado tipo de prato? Qual seria um prato ideal para se apreciar com a cachaça? O que se recomendaria? Muito bem. Então, se você está começando ali com um aperitivo, com petisquinho, com um torresmo, é ideal uma cachaça mais ácida, né? Uma cachaça branca. Se de repente você vai partir para uma salada, né? Após esse petisco, uma saladinha ou uma ave, você pode apreciar uma cachaça envelhecida, leve. Depois você vai partir para as comidas mais encorpadas, que é carnes, feijoadas, de repente uma carne de porco. Já é uma mais escura. Exatamente, seria uma envelhecida bem encorpada. E sobremesas caem muito bem com cachaças também, né? Sorvetes, o petit gâteau, chocolates. Inclusive, sobremesas, o ideal seria uma cachaça geladinha. Bacana. Outro ponto também importante, a Sâmia é sommelier de cachaça, que é um profissional que a gente sabe que hoje trabalha, estuda para isso, para poder você repassar para as pessoas. E também existe essa diferença entre o enófilo ou entre o cachaçófilo, que é aquele que aprecia a cachaça. Exatamente. A gente utiliza muito essa expressão cachaceiro, né? Então, tá correto? Está errado. Não existe o cachaceiro. Quem é o amante, o apreciador de cachaça, a gente denomina cachaçófilo. Assim como o enófilo, que é o apreciador de vinho, o cachaçófilo é o que aprecia a cachaça. Exatamente, o cachaçófilo. Já o cachaçólogo é aquele responsável pelo processo de fabricação da cachaça, né? Por todo o processo de produção. E existe o sommelier de cachaça, chamado cachacista. Bacana. Outro ponto importante. Tá aqui, a gente tem uma cachaça. Como degustar a cachaça? Observar, né, para ver se está límpido. Em seguida a gente vai sentir o aroma e por último a degustação, que ela não deve ser feita de uma vez, mas deve se fazer de um lado para o outro. Tem pessoas que já só tomam de uma vez. É assim que deve se fazer? Está errado, Ítalo. Nós não devemos realmente degustar a cachaça em um só gole. A cachaça, ela é para ser apreciada. Você tem que olhar, apreciar. Exatamente. Existem os 3 sentidos ao degustar uma cachaça. Primeiro, você vai
realmente fazer a observação do visual, né? Se ela é límpida, uma cachaça que tem farelos, resíduos. Após a cor, né? Se é branca bem clara ou se é um branco mais escuro, mais acinzentado. E após o visual você vem pro olfato. Sim. Até para abrir a vontade, o apetite de poder degustá-la, né? Exatamente, né? É a questão olfativa para você realmente despertar quais aromas tem, que pode ser frutado, floral, vegetal, animal. Eu posso sentir um cheiro de banana, eu posso sentir um cheiro de frutas vermelhas. E por último, A melhor parte. Exatamente, é o paladar. Você pode colocar passeando pela língua, você vai sentir, né, as papilas gustativas vão te dar realmente o sabor. Você vai degustar, você vai sentir essa cachaça para depois assim ingerir. Vamos brindar esse momento? Vamos sim. Viva a cachaça! Viva a cachaça! Eu queria te agradecer, Sâmia, por participar do nosso programa, trazendo essas informações super importantes para o nosso telespectador. Parabéns pelo teu trabalho. Um brinde então. Obrigado. E viva a vida e viva a cachaça! E o Slim de hoje vai chegando ao final. Falamos de educação, a relação que deve existir entre pais, filhos e escola. Você conheceu o trabalho de um sommelier de cachaça e ainda automatização residencial, onde é possível controlar a sua casa através de um telefone celular. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aproveite para visitar as nossas redes sociais. No Instagram, programa.slim. Visite também a nossa fanpage, facebook.com/programa-slim. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. O Slim volta próximo sábado a partir das 2h15 da tarde, aqui na Antena 10.